Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você que sabe, cante conosco essa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Seja engrandecido, Deus da minha vida. Essa antiga, hein? Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha segurança, Deus. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao
ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Deixa eu dar um abraço pro pessoal que está aqui comentando, mandando um coraçãozinho. Ó, gente, ó, se você estiver gostando em algum momento, a maneira de você mostrar teu sentimento aqui no Facebook é usando esses emojis que tem aqui, tá? Ó, tem um legal, tem um coração, tem uma carinha de alegre, assustado, triste, enfim. Usa essas carinhas aí, tá bom? Importante também porque o Facebook ele também leva essa mensagem, né? Propaga aquilo que a gente faz aqui para mais perfis. É importante que você faça isso, tá bom? Tem compartilhado? Tem mandado essa live para alguém antes de começar a palavra, tá? Escolha 10 amigos seus aí, é o nosso desafio de todo domingo aqui nas transmissões, né? Escolha 10 contatos teus aí, usa a setinha, usa o compartilhar, copie, cola o link, enfim, escolha 10 e mande para eles aí, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Fábio Lourenço, Roberto José, o grande irmão Roberto, o irmão amor, boa noite para todo mundo que está chegando, tá bom? Vamos compartilhar essa live com mais pessoas, em nome de Jesus, tá? Vou cantar mais uma música, para a gente preparar o nosso coração. É uma canção que a gente descobriu há um tempo e eu gosto muito dessa canção, porque talvez o desafio nosso é entender o propósito que Deus tem para o nosso coração, né? Essa canção, o refrão dessa canção diz assim, ó, Deus, não mova esta montanha, me faça subir por ela. Entender esse processo é importante para nós, né? Muitas vezes a gente quer que Deus tire as coisas, mude de lugar, ele faz isso, né? Mas aprender com Deus, que ele não remova, que eu enfrente, né? Que eu vá para cima, mais importante, tá? Queira sempre aprender com Deus nesses momentos. Eu quero convidar você a cantar essa canção. Você da igreja sabe, né? Você que não sabe, depois eu coloco aqui nos comentários de quem é a música e o nome da música para você depois buscar no YouTube aí, ser ministrado através da canção, tá bom? Quantas dores eu pra chegar até aqui, quantas vezes eu pedi, já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar, me dá forças pra não desistir e me faz alcançar. Deus, não mova essa montanha, faça subir por ela, me ajude a chegar do outro lado. Deus, mostra o teu caminho, quero andar contigo e me dá forças pra chegar do outro lado, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade. Quantas dores eu vivi pra chegar até aqui, quantas vezes eu pedi, mas já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar, me dá forças pra não desistir e me faz alcançar. Deus, não mova essa montanha, me faça subir por ela e me ajude a chegar do outro lado. Deus, mostra o teu caminho, quero andar contigo e me dá forças pra chegar do outro lado, no centro da tua vontade.
estar, eu quero estar, eu quero estar no centro da tua vontade, Deus. Eu quero estar no centro da tua vontade, Deus. Eu quero estar no centro da tua vontade, Deus. Eu quero estar. Deus, não mova essa montanha, me faça subir por ela, me ajude a chegar do outro lado. Deus, mostra o teu caminho, quero andar contigo e me dá forças para chegar do outro lado, no centro da tua vontade, Deus, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade, Deus, no centro da tua vontade. Glória a Deus, amém por isso. Ele possa nos ensinar a estar no centro da tua vontade, Senhor Jesus. Nos ensina todos os dias. Queridos, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. A Ivete Silva chegou, ó, pastor Sidney. Ô, pastor, não sou pastor ainda. Ó, pastor Sidney abençoado. Abraço do seu irmão Reginaldo. Reginaldo, saudade de você, viu? Que bom, Ivete, que tá aqui com os meninos. Como é que tá os meninos? Deixa aí nos comentários, tá bom? Que bom, saudade de vocês, tá bom? Marinalva Ernesto, o nosso irmão Amaro e família, abraço para todo mundo, tá bom, Tricolor? Beijo no coração. Vamos orar, vamos entregar esse momento ao Senhor. Vamos agora preparar o nosso coração, aquietar, desacelerar, para escutar a melhor coisa dessa noite, que é a palavra do Senhor, tá bom? Feche os teus olhos aí no teu lugar. Santíssimo Deus, Senhor, te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós podemos estar aqui nesse meio de comunicação, podendo ter comunhão e podendo aproveitar daquilo que o Senhor te preparou dos altos céus para nós. Pai, como sempre oramos, que o nosso coração possa estar pronto a receber, os nossos ouvidos prontos a escutar e a nossa mente pronta a entender aquilo que tu tens para nós. Que o pastor não traga nada dele, nem das suas opiniões, nem daquilo que ele acha ou deixa de ser. Mas que ele possa ser canal, limpo, para trazer a tua palavra ao nosso coração, Jesus. Que o Senhor possa falar não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Muitas vezes vem de encontro ao nosso ego, às nossas vontades. Às vezes não queremos escutar um não temos, queremos escutar um sim, mas o Senhor está dizendo não. Que o nosso coração possa ser humilde para entender a tua palavra no nosso coração, Senhor Jesus. Que essa noite possa ser uma noite de engrandecimento, que nós possamos sair dessa live aqui, diferente de como chegamos nela, que aqueles que vão escutar essa live depois possam ser abençoados e ministrados pela tua palavra, que o poder é teu, a honra é tua, a glória é tua, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que está no seu trono de glória e rege as nações com cetro de ferro. Aleluia! Mais uma oportunidade, estamos aqui, meus irmãos, através dessa live, para juntos, como corpo de Cristo, como igreja mística, como abençoados de Deus, para louvá-lo, engrandecê-lo em espírito e verdade. Nosso Deus é espírito. Importa que os verdadeiros o adorem em espírito, mas também em verdade. Um prazer estar com vocês nesta noite. Trocamos de turno. Hoje voltamos às nossas atividades presenciais. De manhã com o pastor Erivelto Soares, Ministério de Louvor, os irmãos que puderam estar conosco nesta manhã. Foi um culto tremendo, um culto maravilhoso, uma palavra vindo do coração de Deus para o nosso coração. Uma palavra que trouxe esclarecimento sobre o texto de Atos, capítulo 17, versículo 11, aqueles que eram de Bereia, cujos caráteres
foram manifestos através da pregação de Paulo. Aleluia! Coisa boa, né? Como é bom ser ministrado por Deus, como é bom ser esclarecido por Deus. É assim a nossa jornada do dia a dia, quando nós nos propomos não ler apenas a Bíblia, mas examiná-la, né? Para que possamos ter um bom conhecimento e logo a seguir repassá-lo. Aleluia! Como estão vocês? Tudo bem em Cristo Jesus? A Bíblia fala, devemos dar graças a Deus por todas as coisas. Aleluias! Porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, cooperam para o nosso progresso, para o nosso viver de fé, para o nosso viver de acordo com a vontade do Senhor. Muito bem, então vamos à palavra desta noite, que está no primeiro livro que Moisés escreveu, livro de Gênesis, no capítulo 16, do versículo 1 ao 14. É um pouco extenso o texto, mas nós temos que ler para entender, compreender o que Deus fez na vida de Agar, sua serva, que foi humilhada. Quem sabe você tem sido humilhado há tanto tempo, mas a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, contemplados por Deus. Esse é o tema. Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Graças a Deus que Deus tem visto, ver e verá todas as coisas acontecendo no universo, acontecendo na vida de todos os seres humanos. Porque nada pode ficar patente aos olhos do nosso Deus, não é verdade? Vamos ler então Gênesis, no capítulo 16, do versículo 1 ao 14. Preste bem atenção no que a palavra vai nos dizer nesta noite. Sarai e Agar, duas mulheres. No versículo 1 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, servo do Senhor, que foi escolhido por Deus para que o mesmo Abraão, antes era Abrão, pudesse ser ministrado por Deus e fazer a vontade de Deus. Não lhe dava filhos. Por que isso? Por que Sarai não dava filhos para Abraão? Propósito de Deus, finalidade de Deus. Se Deus quisesse que ela desse filho, ela não daria somente um, mas 2, 3, 4, 5, meia dúzia, etc. e etc. Tendo, porém, uma serva egípcia, não era judia, era egípcia. Então, nota-se, irmãos, que sempre houve em todas as nações da terra eleitos do Senhor. Pessoas que foram destinadas para a vida eterna, que em vida, que encorpada, iam ser exaltadas. Aleluia! Iam ser contempladas por Deus, que foi o caso de Agar. No versículo 2 diz assim: disse Sarai a Abraão, ao seu esposo: eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz filhos. Quer dizer, que ela compreendeu, entendeu que Deus fechou a sua madre, impossibilitando-a de ter filhos, gerar filhos com seu marido Abraão. Está bem claro para Sarai. Agora ela diz, continuando a conversa com Abraão: toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela, por meio de Sarai, por meio dessa serva que nos serve há tantos anos. E Abraão anuiu. Essa palavra aqui, anuiu, consentiu, concordou. Será que Abraão ali concordou por si próprio, ou era Deus o movendo? Ou era Deus o inspirando, assentando no seu coração que aquilo fora a vontade de Deus? Então, Abraão anuiu, consentiu, concordou ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Quer dizer, permitiu que Abraão pudesse ter relação sexual, né, íntima com a sua serva, seu marido.
Depois de ter ele habitado o versículo 4 consegue nos trazer essa luz. Ele a possuiu, depois de 10 anos, olha só. E ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Veja, irmãos, que Sarai precisou da Agar, porque queria se edificar como mãe, queria ter posteridade, a usou, permitindo que ela pudesse ter relação com seu marido. E agora a mesma Sarai começa a humilhar. Às vezes o ser humano tem comportamentos que a gente fica até sem entender, né? Precisa de uma pessoa e a pessoa lhe cede, a pessoa é útil, daqui a pouco não presta mais. Depois que a pessoa conseguiu o objetivo, a outra já não presta mais, é descartada. Então Sarai, com esse gesto, com essa atitude, desprezou, descartou a sua escrava. No versículo 5, disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Então, Sarai aqui está justificando que depois que Agar teve o filho, vamos conhecer depois que foi Ismael, a serva começou a se gabar, começou a humilhar a sua patroa, a sua senhora. E agora a Sarai está confessando isso para Abraão. Ela promoveu contra mim afronta, etc, etc. Não gostou da atitude da sua serva, né? Veja então, no verso, aliás, ela diz ainda, no finalzinho do versículo 5, julgue o Senhor entre mim e ti. Ela queria uma posição de Abraão. Ela queria que Abraão tomasse uma posição. Muito bem, no versículo 6, respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Proceda segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Então, Abraão, não, está nas tuas mãos, faça o que você quiser. Qual foi o procedimento de Sarai? Humilhou Agar. Depois que ela recebeu essa humilhação, ela fez o quê? Fugiu. Fugiu com a permissão de Deus, porque Deus já tinha plano para Agar. Ela não fugiu simplesmente porque foi humilhada, talvez até ameaçada. Ela fugiu porque Deus permitiu da presença da sua patroa. No versículo 7, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, veja que ela saiu sem rumo, foi bater no deserto. O que aconteceu? Deus fez com que um anjo dele pudesse encontrá-la, pudesse ter contato com Sarai, que a partir de então a sua vida mudaria completamente. Sairia de uma escravidão, porque era serva, de humilhação, e seria exaltada, seria engrandecida por Deus. Quantas das vezes acontece isso na jornada da nossa vida? Quantos de nós, um dia, fomos humilhados por diversos episódios, né? Acontecimentos. Hoje você está aí a pensar, puxa vida, foi até bom eu passar por tudo isso, humilhações, rejeições, desprezo, e hoje eu sou exaltado por Deus. Hoje eu sou o que eu sou. Aleluia. O passado está ignorado. Nem me lembro mais. Mas tudo aquilo que aconteceu foi bom para que hoje eu pudesse ser o que eu sou. Onde eu cheguei. Isso é obra de Deus. Isso é propósito do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então o anjo achou Sarai junto a uma fonte de água no deserto. Junto à fonte no caminho de Sur. No versículo 8, disse-lhe o anjo: Agar, serva de Sarai, de onde vens?
Claro que o anjo sabia, né? E para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. No versículo 9, então lhe disse o anjo do Senhor, aleluia, volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Foi talvez difícil receber esse conselho do anjo, que uma vez essa mulher já tinha sido humilhada diversas vezes por Sarai. E agora o anjo está pedindo que ela volte para os seus senhores e que ali ela pudesse se humilhar diante da mão de Sarai. Realmente não é fácil, não, irmãos. Quando você ouve a palavra de Deus, você sabe que muitas das vezes nós temos que nos humilhar em relação àquilo que Deus está pedindo, está requerendo de nossas vidas. E às vezes a parte humana é aguçada. Não, não vou fazer isso não. Eu me humilhar perante fulano, beltrano, ciclano. Mas a Bíblia fala, os humilhados, ou aqueles que se humilham, serão exaltados por Deus. Então, talvez, o pensamento de Agar não foi muita coisa boa receber aquele conselho. Mas ela estava ali ouvindo Deus através do anjo. Estava adquirindo conselhos para que ela pudesse fazer aquilo que Deus estava recomendando, mandando. No versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, agora vem a promessa, aleluia, agora vem a mudança que Deus ia fazer através de Agar, que foi tão humilhada. No versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Que maravilha! Isso aqui é uma passagem tremenda que tem lugar que possamos, muitas das vezes, adequá-la na nossa jornada, no nosso dia a dia, nesse corpo, para a glória do Senhor. No versículo 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, continua o anjo do Senhor falando, concebeste, aleluias, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Irmãos, o tema é esse. Deus vê todas as coisas. Todos os nossos sofrimentos, injustiça que passamos, momentos difíceis, momentos bons. Deus nos conhece, não da agora. Seria Deus um Deus injusto por ter nos conhecido antes desse corpo, não nos vê nesse corpo que passamos, sofrimentos, né? O ocorrido da nossa jornada, as circunstâncias, os maus momentos, momentos difíceis, momentos de variadas tribulações. Claro que é evidente que Deus sabe, vê, conhece todas as coisas, até o nosso sentar, levantar, nossa saída, nossa volta. Aliás, Deus conhece tudo de nós e vê o que acontece 24 horas com o nosso viver. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Versículo 12. Ele será, seu filho Ismael, entre os homens, como um jumento, essa passagem aqui é linda, né? Selvagem, homem de força, aleluias. A sua mão será contra todos, aleluias. E a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. No versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor, depois que ela recebeu tais conselhos de Deus, por intermédio do anjo, que Deus ia mudar a vida dela, seu filho seria uma bênção, que a sua posteridade seria enormemente multiplicada sobre a terra. Então ela começa a invocar o nome do Senhor, aleluias, que lhe falava. No versículo 13, então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, 2 pontos, tu és Deus que vê, aleluia. Ela confessou, né? Mora lá, foi bater no deserto, mas o anjo veio, então agora ela está concordando, está falando, declarando que Deus vê todas as coisas. Viu a sua humilhação, viu o sofrimento, tu és Deus que vê, pois disse ela,
não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Ela pensava que estava sozinha. Irmão, Deus sempre esteve, estará em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é Espírito. Ninguém consegue se esconder de Deus. Deus está em todos os lugares, por isso que ele vê todas as coisas, até as coisas ocultas, que ainda não se manifestou à luz. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe o que vai ocorrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14, por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Barneia. Então, meus irmãos amados, quero entrar agora na introdução. Muitas pessoas, por não conhecer Deus, têm uma visão completamente distorcida de que Deus não tem como ver todas as coisas. Que o universo é muito grande, entre céu e terra, muitas nações da terra. Muitas pessoas fazem algo de ruim às ocultas. É impossível Deus ver ou estar ciente de todos os acontecimentos que o homem produz, que o homem faz. Irmãos, isso é uma visão distorcida, equivocada de Deus. Deus vê todas as coisas. Aleluias! A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz claramente que os sofrimentos que o homem participa, recebe em vida, muitas das vezes é o fruto da desobediência. Daqui a pouco nós vamos ler Gálatas 6, versículo 6. Claro, Paulo está falando para a igreja da Galácia, que aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Traduzindo, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não é que Deus não está vendo os acontecimentos, injustiças, corrupções, matanças, mortandade. Estava discutindo, no bom sentido, essa semana com a minha esposa. Como tem se matado mulher nesse país? Misericórdia. Estupros, né? Corrupções, ladruagem. Será que Deus não está vendo tudo isso e não pode impedir? Não depende de Deus, irmãos. Repito, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Não é que Deus não esteja vendo. Não é que Deus não está ciente de todas as coisas, os acontecimentos da terra, humano, etc, etc. Porque o homem é desobediente, o homem é rebelde, o homem não quer se adequar à vontade de Deus. Por isso, não pode ser ministrado, educado por Deus. Exceto aqueles que são sensíveis à voz de Deus, e Deus começa agora a ministrá-los, de tal maneira que eles passam a entender que a sua vida está sob o olhar soberano de Deus. Acontece o que acontecer. Disse aqui na introdução, Deus nos vê nos bons momentos, mas também nos maus momentos. Tempestade, bonança, etc, etc. Vamos ler, então, Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Diz aqui na palavra. Conhecemos perfeitamente esse texto aqui, Paulo escrevendo para os irmãos da Galácia, mas também esse texto nos dá a luz do que estamos tratando, comentando nesta noite. Gálatas, capítulo 6, no versículo 6. Estava aqui até ontem, né? Até hoje que eu estava fazendo a contagem dos textos. Gálatas 6, versículo 6. Está aqui na palavra. Diz assim: mas o que está sendo instruído na palavra, irmãos, quem é que está sendo instruído na palavra? Quem é que pode ser instruído, ensinado, ministrado para a palavra? Aqueles que foram chamados. Você vê que Agar, naquele momento de tão sofrimento, ela foi ministrada por Deus através do anjo, participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então, há pessoas que ainda não chegou a esse patamar de ser ou de serem instruídas, ensinadas por Deus. No versículo 7, não vos enganeis de Deus. Quer dizer, de Deus não se zomba.
Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, todos os acontecimentos desagradáveis, ruins, que acontecem com o ser humano, aqui nesse mundo, nessa terra, é proveniente da desobediência, daquilo que o homem faz, comete, né, que Deus está alheio. Deus não vê essas coisas, tanta injustiça, crianças morrendo, as mulheres, desemprego, corrupção, infração, fome. Deus está vendo tudo isso. Mas Deus dá oportunidade quando Ele promove a sua palavra. Quando Ele usa os seus servos para promover, proclamar a palavra. E eu pergunto, quem é que pode ouvir? Todos. Aliás, todos ouvem a palavra no sentido de estar escutando. Mas quem são aqueles que podem ouvir no sentido de se permitir ser esclarecidos, orientados, educados, aconselhados pela palavra? Só um povo específico que Deus separou, irmãos. Não depende de quem quer, de quem corre, mas sim de Deus abrir o coração daqueles que Ele próprio predestinou. Será que isso é injustiça? Muitos podem pensar que é injustiça, mas Deus não dá o poder ao homem de decidir que se quer ou não quer ser ministrado, orientado por Deus. Não, não existe isso. Agora, as ovelhas, quando ouvem a palavra de Deus, reconhecem que tudo que elas estão passando é fruto da desobediência, do seu afastamento de Deus, porque ela está alienada, está morta em delitos e pecado. Então, cabe ao Senhor entregar a palavra através dos seus servos e ela ouvir, e ela entender que para a vida dela mudar, para ela sair dessa humilhação, desse sofrimento, ela tem que ouvir e deter a palavra de Deus, se adequar à palavra de Deus. Esse é o sentido da pregação. Vamos ver ainda Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Hebreus, capítulo 4, no versículo 13. Diz assim: e não há criatura, presta atenção, está incluso os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Claro que os filhos de Deus, a seu tempo, terão que vir para Deus. Terão que escutar a palavra, se adequar à palavra. Então, Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Eu pergunto, Deus vê ou não vê todas as criaturas viventes desse planeta, desse país, desse mundo? Vê ou não vê? Vê todas. Que estão roubando, se prostituindo, adulterando, mentindo. Elas podem se esconder um tempo, 2 tempos, mas no 3º tempo é manifesto. Nada oculto que não seja revelado. Então Deus vê todas as, principalmente aqueles que têm rótulos de cristãos, de eleitos, de filhos de Deus, quando na verdade seu procedimento fala por si próprio que aquela pessoa não é digna de receber esse título de filho de Deus, de eleito, predestinado. Não estou julgando, porque a própria vida da pessoa dá demonstrações equivalentes, que ela usa o nome do Senhor em vão. Falei aqui em outras lives, tem pessoas que usam o nome de Deus em vão. Eu sou de Deus, sou servo de Deus, sou filho de Deus. Mas, na verdade, o que ela pratica não condiz com aquilo que ela diz que é. Não é verdade? Então, todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Pelo contrário, todas as coisas estão quê? Descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Que coisa linda! Então Deus vê todas as coisas que o homem produz, que o homem faz, que o homem realiza, traduzindo todas as obras, ou obras boas ou obras más. Então, não é que Deus está alheio, não está vendo, está cego, está com catarata, miopia, estigmatismo, glaucoma, etc e tal, sua visão está curta. Não, Deus vê todas as coisas. Então, evidentemente, Deus vê tudo. Repita comigo,
Deus vê tudo. Vê os bons e os maus. Vamos ver no livro de Jó, um dos livros mais antigos, Jó 34, fica antes do livro de Salmos. Jó 34, verso 21 ao 23. Jó 34, do verso 21 ao 23, diz assim na palavra: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem. Não importa o caminho que o ser humano, que o homem está trafegando. Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. E veem todos os seus passos. Que maravilha. No verso 22. Não há trevas, nem sombra, assaz profunda, onde se escondam os que obram a iniquidade. Os que cometem, que fazem iniquidade, cometem erros conscientes. Não é verdade? Uma coisa é a pessoa, quando não conhece a palavra de Deus, ela vem cometendo erros inocentemente. Mas uma vez notificada pela verdade, ela não pode voltar a essas práticas. Não é verdade? No verso 23, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. A gente precisa, às vezes, investigar para poder descobrir o erro. Ou coisas boas que a pessoa está fazendo, esteja realizando. Com Deus, não. Ele vê tudo. Ele vê como ninguém pode ver. Nossa visão é curta nesse sentido. Estou falando no espiritual. Mas a visão de Deus é maravilhosa. Ele vê. Ele vê todos os irmãos que estão no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, aqui na América do Sul, na Bolívia, Equador, Argentina, Paraguai. Ele vê os seus, mas também vê aqueles que não pertencem a ele. Ele sabe de tudo. Aleluia! Como é bom a gente ter esse entendimento na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Irmão, em todo lugar. Não é em alguns lugares. Em todo lugar, contemplando os maus, mas também os bons. Isso quer dizer que Deus vê os procedimentos, tanto dos bons, como também dos maus. Está entendendo? Esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Aleluia! Então, ele viu o sofrimento de Agar. Ele estava observando que tudo aquilo que Agar deveria passar seria para cooperar, para que ela pudesse mais tarde ser o quê? Exaltada. E Deus a exaltou. Aleluia! Ela que era antes desprezada, rejeitada, humilhada, foi exaltada por Deus. Aleluia! Salmo 33. Estamos correndo porque ainda tem alguns textos aqui. Salmo de número 33, verso 18. Diz assim na palavra. Salmo 33, verso 18. Glória a Deus. Aleluias. Diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Pare um pouquinho. Tem essa expressão, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, embora lemos um texto passado que Deus está em todos os lugares, vê o que os homens fazem, tanto os bons como os maus, mas aqui é diferente. Os olhos do Senhor estão sobre os que temem, no sentido de ampará-los, livrá-los, guardá-los, protegê-los, conduzi-los. Vê a diferença? Os olhos do Senhor estão em relação àqueles que o temem, respeita, considera. Agora, no sentido amplo, de que Deus cuida dos seus pequeninos, dos seus filhinhos, da sua geração que o serve. Aleluia! Compreende isso? 1 de Pedro 3,2. Está aqui, ó. A palavra fala por si próprio, ou por si própria, 1 de Pedro 3, versículo 12.
Finalzinho da Bíblia, você encontra 1 de Pedro 3,12. Querer Pedrinho? Vamos lá, Pedrinho. 1 de Pedro 3,12. Depois de Tiago, nós encontramos 1 de Pedro 3,12. Diz assim na palavra do nosso Deus. Glória a Deus, aleluias. Estamos sendo ministrados por Deus por intermédio da sua poderosa palavra. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem seriam esses justos? Não justos pela sua própria vontade, porque foram justificados por Deus. Aleluia. Separados por Deus. Então Pedro está falando que os olhos do Senhor, com frequência, diariamente, aleluia, repousa sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ou atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o males. Deus não tem comunhão com essa raça, com esse povo que vive a vida toda promovendo maldade ou coisas semelhantes. Então Deus, com seus olhos, figura de linguagem, né? Porque Deus não tem olhos como os nossos, mas aí é a comunhão com Deus, a comunhão de Deus sendo ministrada em nossas vidas, o cuidado de Deus. Aliás, Deus tem cuidado de nós, por isso que lançamos diante dele todas as nossas ansiedades, nossas dores, sofrimentos, e ele tem cuidado de nós, diz a palavra do Senhor. Compreende isso que Deus está falando? Em nome de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória. Então, meus amados irmãos, um filho de Deus pode estar numa multidão, preste bem atenção. O filho de Deus pode estar numa multidão, sem que alguém o conheça. Ou seja, alguém nunca viu essa pessoa. Porém, o Senhor conhece os seus e os vê, aleluia, acabando com os seus sofrimentos. Está lá a multidão, 5.000 pessoas. Ninguém sabe que é filho de Deus. Ou quantos filhos de Deus está ali naquela multidão. Se é 10 filhos, 5 filhos, 8 filhos, ou um filho apenas. Lembra daquela mulher hemorrágica? Quem diria que aquela mulher era uma filha de Deus? 12 anos de sofrimento, 12 anos de aflição, derramando sangue. Mas chegou o dia dela, aleluia, foi contemplada. Imagina que essa mulher se sentiu, esses 12 anos, humilhada, escravizada, rejeitada. Teve que abandonar a própria família para viver nas cavernas. Passou aquele período, mas chegou a vez dela. Aquela mulher era escrava daquela hemorragia durante 12 anos. Quem sabe você que me ouve, ou vai ouvir essa live, é escravo de um vício, se quer deixar, mas não tem força. Mas a força que você precisa vem do Senhor. Você que não consegue largar as drogas, a maconha, a cocaína, a prostituição, esse vício de trair a sua mulher. Se você com sinceridade orar a Deus, Deus vai te dar força e você vai se livrar dessa escravidão, desse vício que esse tempo todo tem trazido infelicidade, né, para a tua vida. Essa é a palavra de Deus, irmão. Deus está falando. Eu pergunto, quem é que pode ouvir? Somente as ovelhas de Jesus. Porque elas são conhecidas por Jesus, não de agora, mas antes desse corpo. Pergunto, o mesmo Deus que nos criou nos céus, em espírito, e teria dificuldade de nos ver nesse corpo? Claro que não. Deus sabe. Deus sabia que eu ia nascer lá no Rio de Janeiro, que Sidney e Sara iam nascer aqui em Pernambuco, no Recife, que Maria Ivonete, minha esposa, ia nascer em Aracaju, aquela cidade linda. Eu sabia de tudo. Então, nada está escondido diante do Senhor. Todas as coisas estão patentes diante do nosso Deus. Vamos correr, porque eu tenho muito texto aqui, mas tudo bem. Deus está falando no nosso coração. Então, ele nos conheceu antes da formação do cosmos. Seria que teria dificuldade de nos conhecer, de nos ver
nos assistir nas fraquezas no dia de hoje? Claro que não, vamos ler isso. Efésios capítulo 1, versículo 4. Está aqui, ó. Isso aqui é persistência com Deus. Aleluias. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, é isso? Efésios 1, 4, né? Estou lendo? Não, estou lendo 2. Efésios 1, 4, agora acertei. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes de Deus formar esse mundo geográfico visível, já se conhecia, já me conhecia, não nesse corpo, não com essa carne, mas como filhos espirituais no céu, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. A gente deveria ser santos aonde? Na terra. Santos significa separados, que íamos dar ouvido à voz de Deus, que íamos nos adequar à palavra de Deus, para sermos diferentes ou fazer a diferença, não menosprezando ninguém, mas um povo que seguiria as diretrizes de Deus aqui na palavra, que ia seguir e obedecer às suas orientações. Deus já sabia disso, porque ele nos viu, nos criou lá no céu e nos predestinou. Nascemos no ventre materno, hoje estamos encorpados. Então Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Aleluia! Compreende isso? Em nome do... Vamos falar mais um pouquinho dessa persistência com Deus. Jó fala isso. Jó 38. Aleluia! Jó não compreendia essas verdades, mas depois que foi ministrado por Deus, passou a compreender que antes daquele corpo de carne, ele já existia com Deus. Jó 38. Aleluias! O verso é 21. Jó 38, 21. Diz assim na palavra: tu sabes, porque nesse tempo eras nascido. Está falando do nascimento espiritual nos céus. Não é o nascimento terreno da carne. Deus está falando que Jó passou um tempo sem entender como Deus tinha criado o cosmos, tinha colocado os fundamentos na terra e criá-la, porque o pecado adâmico temporariamente dificultou, enterrou a sua memória. Mas a memória de Jó foi ativada por Deus. Aleluia. Então Deus está falando, nesse tempo que eu estava criando todas as coisas visíveis neste mundo, você já existia comigo. Aleluia. Eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Você está vendo? Então Deus sempre nos conheceu. E muito mais agora nesse corpo. Em nome de Jesus, que procuramos ouvir a sua voz, que procuramos obedecê-lo em tudo, ou até mesmo nos esforçamos para isso. Repito, temos as nossas falhas normais, não falhas premeditadas. O homem é passivo de falhas, né? O único que não falhou foi Jesus. Gente santo, é chamado 100% de Deus, 100% de filho. É que ele nunca falhou, mas nós temos as nossas falhas comuns. Não quer dizer que nós somos arbitrários, desobedientes para com Deus. Nos esforçamos a cada dia a cumprir a nossa missão de sermos santos, tementes a Deus, obedientes à sua poderosa palavra. Compreende isso? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar. No ventre, diz aqui que o Senhor conheceu Davi. Olha só, Salmo 139. Davi ainda não tinha se encorpado. Deus o viu. Viu como? Como ser espiritual. Salmo 139. Aleluias. Salmo 139. Está aqui na palavra, em nome do Senhor Jesus. Aliás, Salmo 139, versículo 1, já conhecemos essa questão, que o texto é muito grande, que antes de os pais de Davi o conceber fisicamente, Deus o viu quando estava aquela matéria uniforme ainda. Aleluia! Que Deus sabia que Davi nasceria naquele ventre, ia crescer,
seria um servo obediente e depois se tornar rei de todo Israel. Aliás, Deus fala, Paulo lembra isso no livro de Atos, achei Davi, meu servo, meu filho, meu eleito, que fará toda a minha vontade. Aleluias! Salmo 139, a partir do verso 1. Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso aqui é lindo, rapaz. Que coisa maravilhosa. Tu me sondas, me conheces. Eu disse aqui que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Sabes quando me assento e quando me levanto. Porque Deus está vendo. Deus está nos assistindo. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Por aí vai. Deus conhece todos os nossos caminhos. Tudo aquilo que vai correr nas nossas vidas, devemos estar cientes que estão patentes aos olhos do Senhor. Por isso que nós não devemos nos preocupar com o dia da manhã. Ainda que aconteça coisas ruins, mas essas coisas ruins vão servir para nós crescermos, desenvolvermos como homens e mulheres de Deus. O próprio Davi afirma, foi bom ter passado por isso, aquilo, outro, para que eu pudesse ser o que eu sou hoje. Mais maduro, mais consciente da minha responsabilidade para com Deus, mais fiel, mais temente, mais obediente. Então, são coisas que acontecem que Deus está vendo para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, em nome do Senhor. Então, termino essa minha homilia desta noite dizendo o seguinte, aleluias. A palavra está dizendo que Deus vê todas as coisas. Nós estamos no mês 8, né? Agosto. Vamos fechar 2020 em 31 de dezembro. Ainda devemos desfrutar de outros dias. Mas esses outros dias que não conhecemos, que vai acontecer, Deus já sabe. Aleluia. Aleluia. Deus conhece todos os 365 dias, quando é ano bissexto, 366, né? Se não falha a memória, é isso mesmo, né, meu filho? Ano bissexto, né? 366. Deus é conhecedor de todos os nossos dias. Todos os acontecimentos referentes à nossa vida, nesse corpo, Deus conhece. Para que tu possas descansar nele. Tu possa entender que a tua vida, a minha vida, a nossa vida está, de fato, de verdade, nas mãos de Deus. Não se preocupe. Para encerrar mesmo, irmão, Deus tem visto a gente sermos fiéis nos bons momentos, mas também nos maus momentos. Deus tem visto a nossa perseverança na oração, nos cultos, embora online, né? Quase 5 meses fazendo lives. Hoje foi a nossa volta, um culto presencial, repito, que bênção de Deus. Louvores, adorações, uma palavra magnífica do nosso Deus para o nosso crescimento. Mas Deus sabe o que você é perante a Ele. Que você não vai negar a fé, que você não vai desistir, que você é um homem ou mulher de espírito perseverante, que você crer que em todos os momentos da vida Deus te vê, Deus está contigo. Aleluias! Deus vê a gente perseverando, colaborando com a pregação da palavra, isto é, proclamação da palavra de Deus. Só assim as ovelhas que não têm conhecimento, alcançadas por essas verdades, serão livres, libertas das escravidões, das religiões, das heresias, dos obreiros fraudulentos, etc, etc. Então Deus vê tudo isso. E a cada dia avançamos fazendo a diferença. Porque sabemos em quem temos crido, sabemos em quem estamos servindo, sabemos em quem somos e seremos leais, verdadeiros para com Ele, em nome de Jesus. Então foi essa palavra, não sei se eu contribuir, o tema foi Deus ver todas as coisas. Ainda que alguém não veja o teu patrão, o teu esforço na empresa, teu pai, tua mãe, teu filho, e não espere ser exaltado por homens, não.
Espere ser exaltado por Deus. Embora Deus usa homens, pode usar homens para te contemplar, mas espere sempre ser exaltado por Deus, crendo que Ele não falha contigo. Ele é um Deus que garante a tua vida, hoje, amanhã, para todo sempre. Essa é a palavra do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, chamo agora a minha companheira, a pastora Ivanete, que eu a conheci lá em Aracaju. As paz, pastor Ivanete. A Em nome do graça e a Senhor. paz do Sérgio, graças a Deus, estamos aqui, né, mais uma noite de domingo, né? Mudamos. O turno, né? Graças a Deus. Que bom, né? Que o Senhor faz como Ele quer. É verdade. Não é nós que determinamos, mas se Ele que determina nossas vidas, Ele faz como Ele quer, graças a Deus. Aleluias. Que bom, né? Graças a Deus estamos aqui feliz, alegre, porque voltamos aos nossos cultos presenciais na igreja. Quem pôde ir estava ali sempre presente. Foi bênção, não foi? Foi bênção de Deus. Estava ali o pastor Erivelto dando o seu recado, levando a palavra do Senhor. E nós só temos motivo para agradecer a Deus. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Aleluias. Pelas pessoas que nos ajudam nesse trabalho. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudou na limpeza, que estavam ali na sexta-feira. Foi um duro danado, não foi? Então, para preparar a igreja, a casa do Senhor, para a volta, como foi uma bênção neste domingo. Graças a Deus. Obrigado pela vida de todos, por aquele que se ofereceu, estava lá conosco, ali lá trabalhando do começo até o fim. Muito obrigado a Deus. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. É o amor de Deus que move esses irmãos. Com certeza, Bispo Sérgio, ele não se poupava e estava ali com a gente, nesse trabalho maravilhoso. É como eu digo, servir a Deus, a gente serve fazendo, seja o que for, mas fazendo de coração, Aleluia. Com amor, com sinceridade. É bem recebido por Deus. É muito bem recebido. E nós também, Bispo Sérgio, queremos também agradecer a Deus pelos filhos que nós temos, né? Bênção, né? Pelo apoio que tem nos dado nesse trabalho. Foi uma bênção. Quando eu, sinceramente, o meu coração transborda de alegria. Quando a gente vê os nossos filhos ali na frente também do trabalho, nos ajudando. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Puxa, isso não tem... Olha, meus amados, vou dizer para você, não tem dinheiro que pague isso, viu? A gente saber que temos nossos filhos do nosso lado, sempre nos apoiando nesse trabalho, nos ajudando. Nesse momento difícil, nós sabemos que podemos contar com eles. Graças a Deus, eles foram ali hoje de manhã, com o pastor Erivelto, com toda a diaconisa, com todo o pessoal ali, dando um recado ali, maravilhoso. Eu fiquei sinceramente, confesso. Deram conta. Fiquei orgulhosa, viu? Já posso me aposentar. Não, tô brincando. Foi uma bênção. Obrigado, pastor Erivelto, pelo apoio e por tudo que Deus tem te usado como instrumento nas mãos do Senhor. É verdade. E a todas as diaconisas, Diaco Valdo estava ali cedinho, ali dando expor para aquele que você não podia vir, mas você veio, eu digo, meu irmãozinho, tchau, tchau. Olha, gente, quer dizer, eu não estava lá presente, mas eu passei por lá, viu? Fui lá de manhã. Ah, sim. Aí, quando a diaconisa, você tinha que estar aqui, né, mulher? Você tinha que estar aqui. Mas tchau, tchau. Vim embora. Mas eu fico muito feliz pelo apoio de todos vocês, tá bom? Então, meu boa noite muito especial para Marlúcia, amada. Sei que você acompanhou, está aí nos acompanhando, graças a Deus. A todas as pessoas, Rutinha, um beijo bem grandão para você. Maria Luísa Rua, um beijo bem grande para você. Deus é contigo. Estamos voltando aí. Isomar também. Isomar teve presente também de manhã, não foi? Graças a Deus, Ana Maria. Graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Estava ali as pessoas sempre ali, feliz da vida que nós estamos voltando, continuando esse trabalho. E Deus é maravilhoso. Estava conversando hoje, poxa, a igreja não vai estar querendo mais os velhos. Não, os anciãos. Há tempo para tudo, né? Há tempo para todas as coisas. Daqui a pouco todo mundo está voltando. Aí, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Né? É verdade. 5 meses lá se vai nessa brincadeira, mas
Eu ouvi uma palavra de manhã que ela disse, mas nós nunca perdemos a fé, nem tampouco a esperança. Glória a Deus. Que temos um Deus que sempre cuida da gente, que nos ama e que está sempre nos acolhendo e nos dando força para continuar. Continuar. Para continuar, sempre olhando para frente, vencendo as barreiras que aparecem na nossa frente, as dificuldades, mas Deus é conosco e nós estamos aí. Enquanto estiver aqui de pé, estamos aí fazendo a obra do Senhor. Em nome de Jesus, né, Bispo Sérgio? Graças a Deus. Um beijo bem grandão para todos vocês. E nós estamos aqui mais esta noite e vamos orar por todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Você está aí sempre ligadinho conosco. Irmão Roberto, beijo bem grande para o senhor, viu? Te amamos de coração. Não Sérgio aí de Camaragibe, sei que o senhor está aí. Pensei que até que o senhor ia de manhã, viu? Mas o senhor não foi, está aí gripadinho, né? Se cuide, viu? Em nome de Jesus. Rose também, o irmão Cláudio também se cuide. Em nome de Jesus. Vamos se cuidar para poder todo mundo voltar sempre firme. Em nome de Jesus. Então vamos orar, né, Bispo Sérgio? Vamos orar. Vamos curvar a nossa cabeça, você daí, a gente daqui. Pastora Marineide, aí da Alameda, Paulista, Pastor Carlos, aí. Todos os membros daí, com certeza, estão ansiosos para voltar também, mas estamos voltando todos juntos, em nome de Jesus. Vamos curvar nossa cabeça e a igreja do Senhor, onde estiver, vamos orar. Maravilhoso Deus, graças e glórias nós te damos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Porque sabemos, ó Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Com o teu amor, com a tua grandeza e as tuas misericórdias que se renovam todos os dias nas nossas vidas. O Senhor, com o teu amor, com a tua grandeza e as tuas misericórdias, ó Pai. Que neste momento, ó Pai, está os teus pastores, pastor Erivelto, a tua esposa, ó Pai, sempre nos unidos aqui no orando, ó Deus, por aquele, meu Pai, que precisa, meu Senhor, de que a gente esteja aqui, meu Pai, orando por eles, ó Pai. Pessoas que neste momento estão caídas, pessoas que neste momento estão sofrendo, que perdeu um ente querido, ó Deus. Perdoa pessoas, meu Senhor, que estão nos hospitais, no leito de dor, ó Pai. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações, ó Deus. Este é o Deus que cremos, que confiamos, que acreditamos, ó Pai. Que o Senhor é o nosso Deus, Tu és a nossa força, ó Pai. Que o Senhor, Deus, vai desta noite de encontro dessas pessoas, ó Pai. Vai de encontro, meu Pai, daquele que precisa, meu Pai, consola aquele que precisa ser consolado, ó Deus. Levanta aquele que está caído, ó Pai, aquele que um dia esteve na fileira da igreja e hoje, meu Pai, está decepcionado, não quer mais saber de nada, Pai. Meu Deus, muda o pensamento dessa pessoa, Jesus. Faz ele acreditar que existe um Deus, ó Pai, que morreu, deu a tua própria vida por favor das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E é com este Deus que nós clamamos agora, Pai. Este Deus que está vivo e que reina para todos sempre, ó Pai. Tudo vê, Tu, Senhor, meu Pai, é um Deus de longe, um Deus de perto, meu Pai, onde estiver nesse Brasil inteiro, neste momento, pessoas clamando, ó Deus, o Senhor está ouvindo, ó Pai. O Senhor está atendendo, ó Deus, aleluias, aleluia. Louvado, glorificado seja o Senhor, ó Pai. Que o Senhor, meu Pai, é o nosso socorro, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. E graças te damos, ó Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Aleluia. Essa é a nossa confiança, meu Pai, a nossa certeza. E não abrimos mão disso aí, meu Pai. Nós tínhamos toda a certeza que tudo isso iria passar, tudo isso ia cair por terra, porque o Senhor está no controle, porque o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Sim, sim. E graças a Deus tudo isso está passando, ó Pai. Sim, Senhor, e com certeza, meu Pai, todo mundo, dias Senhor, melhores. Dias melhores, meu Pai. O Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai. Para este Brasil inteiro, Jesus. Aonde se encontram os teus filhos, teus pastores, ó Pai. Pastores, meu Senhor Jesus, que está, meu Pai, preparando as tuas ovelhas.
preparando a tua casa para voltar, reunir as tuas ovelhas, Pai, e alimentar com esta palavra maravilhosa, Pai. Capacita cada um deles, dá sabedoria, meu Senhor, para com que, Senhor Jesus, não faça a nossa vontade, mas sim a tua vontade, ó Pai. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor, por mais este dia, Pai. Por mais esta noite que podemos, ó Pai, ouvir esta palavra, Deus. Ah, Jesus, graças te damos, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida de todos, meu Senhor. Pela vida de todos os teus filhos, Deus. Pela vida daquele que ainda não conhece ainda a tua palavra, Deus. Mas que no tempo do Senhor, na hora certa, meu Pai, o Senhor vai fazer eles conhecer que existe um Deus que está vivo e reina para todos sempre. Muito obrigada, Pai. Maravilhoso é Ti, Deus. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E todos que crêem, diga graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Deus é contigo, meus amados. Que Deus te dê uma noite maravilhosa, um sono tranquilo. E amanhã é um dia de trabalho, um dia de vitória, que todos os dias é um dia de vitória que o Senhor nos concede. Amém? E quando você sair para o seu trabalho, você dona de casa, você mãe, você pai, que você seja uma bênção na sua casa, uma bênção no seu trabalho, uma bênção onde você colocar a planta dos teus pés, ali será uma bênção, porque você é uma bênção do Senhor. Amém? Aleluia! Uma boa noite, um abraço bem grandão e fica com Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus, tchau, boa noite. Boa noite.